Dando continuidade, pessoal, à nossa aula, né? Vamos hoje trabalhar com o esforço cortante e o torsor, beleza? Então, pessoal, o esforço cortante é bem interessante que se vocês forem utilizar principalmente concreto armado ou madeira, né? E essa viga de madeira que vocês vão trabalhar ser uma viga feixe em forma de feixe, com várias madeiras, vocês têm que fazer esse procedimento, né? Para que o esforço cortante não seja motivo de rompimento da sua estrutura, beleza? Então, antes da gente trabalhar com o esforço cortante, vamos dar uma noção básica com relação a peças sujeitas a esforços cortantes, né? Então imagine aqui, pessoal, uma viga aonde você tem feixes. Isso aqui pode ser feixes de chapa de aço, pode ser feixes de madeira, tá entendendo? E quando essa viga está sujeito a uma força P, isso aqui, pessoal, é uma força, então você vai ter o que? Esforço cortante. Obviamente que essa força vai provocar uma flexão, como nós vimos na aula passada, e nós até trabalhamos com o dimensionamento de peças fletidas, principalmente com concreto armado. Então vocês sabem já determinar qual é a área de aço necessário para combater aquele momento máximo, né? Ó. E ao mesmo tempo você tem uma distribuição de tensões normais, como essa aqui, ó. Isso aqui é proveniente da flexão, ok? Então, quando você coloca essa força P, pessoal, você vai verificar que se essa peça for constituída de feixes de madeira, por exemplo, quando você flexiona, vocês vão ter um deslocamento relativo entre esses feixes. Então, pessoal, uma forma de você combater esse deslocamento relativo, que isso aqui é provocado por tensões de cisalhamento, é parafusando esses feixes aqui, ó. Coloca um parafuso aqui, coloca um parafuso aqui. Então, esses parafusos vão impedir que ocorra essas tensões de cisalhamento. Então, a ação dessas tensões de cisalhamento no parafuso é o seu corte. Beleza? Como é que a gente faz isso no concreto armado? A gente faz isso no concreto armado utilizando os estribos, né? Ó, os estribos é que vão determinar, é que vão assegurar a não o colapso da estrutura devido a essa tensão de cisalhamento. Beleza? A grande vantagem da tensão de cisalhamento com relação à tensão normal é que a tensão de cisalhamento máxima ela vai ocorrer aonde tiver a linha neutra. Isso aqui, quando a gente discutir na teoria, vocês vão perceber. Quando uma peça está fletida, não ocorre, né, ó, apenas fletida, não ocorre esses esforços. Ou seja, esse caso aqui, pessoal, você aplica um momento e tudo vai ficar bem bonitinho, sem ter um deslocamento relativo entre um feixe desse e outro. Isso a gente chama de flexão pura. É um caso onde você só tem momento atuando e o esforço cortante é igual a zero. Isso quando vocês forem se aprofundar na questão de resistência de materiais, vocês vão trabalhar também com flexão pura. Neste caso aqui, pessoal, não tenho esforço cortante atuando, é só o momento, esse momento é constante, então o esforço cortante nesse caso é zero. Mas já quando eu apoio essa flexão, aí sim vai surgir uma força e essa força vai provocar momento fletor, beleza? Então, pessoal, aqui imagine uma viga que está sujeita a esforço cortante. Note que você tem aqui um V, um P, né? Ó. Perceba que esse P está atuando para cima e depois você vem logo com um V atuando para baixo. Então, pessoal, se você pegar uma área, né, ó, entre a linha neutra, onde você tem aqui a tensão normal igual a zero, e entre a linha neutra e a superfície mais externa, ok? Se você fizer um corte, isso aqui vai surgir, pessoal, que é uma força H, que nada mais é, pessoal, do que uma força proveniente deste esforço cortante.
Ah, professor, essa questão do esforço cortante eu não estou entendendo muito bem a relação disso aqui, não sei o que. Pessoal, junte as duas mãos, como se fosse rezar, e depois você flexione uma mão em relação à outra, ou seja, você vai dobrar a mão em relação à outra. Vocês vão perceber que uma mão tende a deslocar em relação à outra, você vai ter um movimento relativo. Isso é esse esforço cortante. E isso é devido à geração dessa força H. Pessoal, essa força H, ela é obtida fazendo o equilíbrio dessa superfície. Ou seja, se essa peça ela está em equilíbrio, então qualquer área da seção transversal que você analisar, né, eu vou fazer esse chanfre aqui e vou ter essa área aqui, ela obrigatoriamente tem que estar em equilíbrio. Então, quando você faz somatório das forças em x igual a zero, vocês vão obter o H, né? Que é essa força de cisalhamento. Quando você utiliza essa equação aqui, aonde eu vou aplicar o P em função do X, né, pessoal, em função do X, ou seja, esse meu P ele vai deslocando e esse P vezes o X, que é uma distância, vai se transformar em momento. Beleza? Então, neste caso, pessoal, como eu não quero trabalhar com momento e sim com essa força P, que é a força de cisalhamento, eu vou pegar esse X e vou dividir por H. Então, vai ficar H sobre X. Isso aqui, pessoal, é o que a gente vai utilizar no nosso dimensionamento, que é o fluxo de cisalhamento. Eu pego essa força P proveniente do cisalhamento e note, pessoal, que essa força H. Essa força H, ela vai variar de acordo com a intensidade do esforço cortante. E você vai ter muito pouco caso de esforço cortante constante. Por quê? Porque eu vou ter que considerar o peso próprio da estrutura. E o peso próprio da estrutura, pessoal, é um carregamento distribuído. Então, sempre vai ter um esforço cortante. Beleza? Então, pessoal, quando você passa esse H dividindo, aí você vai ter o fluxo de cisalhamento, né? Que é H, que é uma força, que é Newton, dividido por X, que é metro. Então, é como se fosse um fluxo de força, Newton por metro, que vai ser igual a quem? O esforço cortante, né? Naquele ponto. Note que aqui eu trabalhei com P, porque eu particularizei, né, essa força P que está atuando aqui como cortante. Mas não, eu vou trabalhar com o esforço cortante em qualquer posição. Note que o esforço cortante é variável, então a minha relação desse esforço cortante eu vou distribuir por um vão em metro, beleza? Então esse fluxo de cisalhamento ele vai ser igual ao meu esforço cortante vezes o que? Que é o momento estático de área, né? Como eu sei que o maior fluxo de tensão de cisalhamento ocorre na linha neutra, eu vou considerar esse Q tudo que está acima ou abaixo da linha neutra, beleza? Que vai ser igual, vocês vão perceber que é igual. Então você vai pegar a área e vai multiplicar pelo braço de alavanca dessa área, que é a distância do centroide dessa área até a linha neutra. Beleza, pessoal? Então, como a linha neutra passa por aqui, ó, presta atenção aqui nessa figura, ó, a linha neutra passa por aqui, onde a tensão normal devido à flexão é igual a zero. Então, se eu pegar essa parte superior, essa área superior, eu vou achar o centroide dessa área. Então, esse Q vai ser o quê? Essa área aqui, ó, multiplicada pelo braço de alavanca, que é a distância da linha neutra até o centroide. Então, é uma coisa bem simples. Como nós não vamos trabalhar com áreas, note que sempre na engenharia, pessoal, a gente coloca uma área genérica, né? Depois a gente vai particularizar, porque em concreto armado você pode trabalhar com viga inteira, você pode trabalhar com viga retangular, tá entendendo? Então a diversidade que tem para vocês trabalhar com viga em concreto armado é muito boa, porque você faz a forma, a caixaria e enche de concreto, tá ali a viga que você pensou, a viga que você queria. Isso já não ocorre em estrutura metálica. Estrutura metálica já vem os perfis já preparados e vocês vão utilizar aqueles que são comerciais. Ah, professor, mas se eu quiser um perfil
que não é comercial, eu tenho que encomendar. Aí, meu filho, prepare seu bolso para você gastar caro. Então, pessoal, quando você acha esse Q, que é o momento estático de área, e dividir por I, que é o momento de inércia, vocês vão encontrar o Newton por metro, que é o fluxo de cesariamento. Então, pessoal, a partir desse fluxo de cesariamento, você consegue mencionar qual é a área de estribo que eu preciso para combater aquele esforço cortante, aquela tensão de cesariamento provocada pelo esforço cortante na minha viga em concreto armado. Ah, professor, mas se eu quiser uma viga de madeira? A viga de madeira é esse caso aqui, pessoal. Então perceba que se você colocar a ação de um esforço cortante, vai acontecer isso aqui, ó. Vai ocorrer um deslocamento relativo de uma peça de madeira com outro. Então isso é a ação do esforço cortante na flexão dessa viga de madeira. Ah, professor, quer dizer que isso ocorre também no concreto? Exatamente, isso ocorre exatamente no concreto. Sendo que eu tenho que evitar. E uma forma de evitar é o quê? Colocando estribos, né? Ó, estribos. Eu acho que vocês sabem o que é estribo. Aquele quadradozinho que quando vai fazer uma viga, bota as ferragens e depois você vai amarrar. Beleza? Ok, pessoal? Então, essa teoria é muito complicada para vocês. Então, o que vocês vão ter que fazer é apenas ver essa formulação e seguir como manda o figurino, né? A receita de bolo. Beleza? Então, aqui, pessoal, presta atenção. Ó. Ele pegou uma seção aqui genérica e ele verificou que nas bordas mais externas, tanto na parte superior como na parte inferior, o que acontece? Eu vou ter tensões de cesariamento igual a zero, né? Ó. Mas quando eu vou entrando internamente nessa peça, o que é que vai acontecer? Essas tensões de cesariamento vão aumentando até chegar na linha neutra. Então perceba que na linha neutra, pessoal, tem uma tensão de cesariamento muito grande, tá entendendo? É a máxima. Então chegou na linha neutra, eu tenho a tensão máxima de cesariamento. Perceba que aqui está na face da peça, mas para eu anular essa tensão, pessoal, perceba que se eu pegar uma fase, um coconete, vai ter essas mesmas tensões com sentido que contrário, porque devido a uma tensão, devido a um esforço cortante. Então aqui eu tenho uma tensão atuando para baixo, se eu entrar mais um pouquinho, vou ter uma tensão de cesariamento atuando para cima. Então, para eu anular, eu tenho que aplicar também nessa superfície aqui, ó, perpendicular, ou seja, na linha daqui, ó, da viga, a mesma tensão, tá entendendo? Em dupla também, sendo com sentido contrário a essa situação, de forma que uma anula a outra. Então, essa tensão que está aqui, ó, nessa superfície, que são exatamente as superfícies que vocês vão ter deslocamento relativo, né, ó, entre uma pecinha dessa e outra, é que a gente vai atuar para combater os efeitos devido ao esforço cortante, né, que em certo caso pode ser até perigoso. Beleza, pessoal? Então, note que nesse caso aqui nós vamos fazer um exemplo em relação ao exercício que a gente fez na última aula, que foi quando nós dimensionamos essa viga sujeita a um carregamento distribuído de 10 kN por metro, beleza? Num vão de 4 metros, e nós dimensionamos para flexão, nós achamos a área de ação, né, ó, a área de ação do aço para combater o momento máximo que é aqui no meio do vão, beleza? Quando vocês fazem o equilíbrio dessa peça, pessoal, o que é que vocês vão ver? Ó, vocês vão ter uma reação. Como eu tenho uma simetria, eu posso até colocar o sinal de simetria aqui, aquela bandeirinha aqui, ó. O que você tem de um lado, você tem do outro. Tanto na questão de arquitetura, ou seja, a viga ela é simétrica de um lado ou do outro, como na questão também do carregamento. Beleza? Então, quando vocês fazem um diagrama de esforço cortante, vocês vão obter isso aqui, ó. Então, eu tenho um carregamento de 10 kN por metro, num vão de 4 metros, pessoal. Note que vai cortar esse metro com metro, vai ter uma carga de 40 kN. Como é simétrico, boto a metade aqui em A e boto a outra metade aqui em B. Então, aqui em A vai ficar o que, ó?
20 kN, beleza? E aqui em B, 20 kN. O gráfico da representação desse esforço cortante é esse aqui. Começa com esse esforço cortante que eu considero positivo, porque ele está mais à esquerda, tá entendendo? E está para cima. Então, nós temos uma notação de esforço cortante positivo. E note que você tem essa força de 20, então aqui em cima desse apoio você vai ter o esforço cortante máximo. Então a minha preocupação já é aqui na extremidade. Ah, professor, que legal, quando a gente fez para momento fletor, a nossa preocupação era no meio do vão. Então eu fiquei muito preocupado porque lá tem um momento máximo. Exatamente, quando a gente dimensionou para flexão, a nossa preocupação foi aqui no meio do vão. Já quando eu vou trabalhar com estribo, que é o combate ao esforço cortante, os esforços cortantes máximos sempre é em cima, que a gente chama do apoio ou da coluna, tá entendendo? Então a distância que eu vou utilizar para combater esse esforço cortante dos estribos é bem mais próximo aqui em cima desse apoio, como também aqui em cima desse apoio, né, do que no meio do vão. Então olhe ainda bem como a natureza é perfeita. Imagine se os dois casos mais críticos, na flexão, no meio do vão e no esforço cortante, também fosse no meio do vão, aí a coisa seria mais complicada. Tá entendendo, pessoal? Então imagine, quando você vai dimensionar uma peça e você está dimensionando a flexão, sempre é no meio do vão que você vai ter cuidado, né? Que é onde vai ter o momento máximo. Beleza? E quando vocês vão trabalhar para combater o esforço cortante, vocês têm que se preocupar com as extremidades e essas extremidades sobre um pilar. Ou também, pessoal, sobre um carregamento distribuído. Tá entendendo? Também é uma preocupação nossa de carregamento distribuído. Tá entendendo? De uma carga concentrada. Então, se aqui em cima dessa viga tiver uma carga concentrada, aí você tem que se preocupar. Então perceba que cisalhamento é sempre quando tem uma carga concentrada. E nesse caso aqui é o 20 kN e aqui 20 kN. Mas se você vai trabalhar com essa viga, né, para suportar aqui uma talha que vai suspender alguma coisa de retirada da sua caminhonete, então você tem que preocupar também com o esforço cortante aqui no meio do vão, porque lá tem uma carga concentrada. Então sempre a preocupação de esforço cortante é com carga concentrada. Neste caso não, pessoal, nesse caso não, nós temos os momentos máximos atuando sobre os apoios, né? E o valor é de quanto? 20 kN. Mas perceba, pessoal, que você vem aqui com 20 kN, depois começa a ter uma ação, ó, de 10 kN por metro a cada metro, tá vendo, ó? Então você tem 20, então no próximo metro vai baixar para quanto? Quando você vai botar 10 para baixo, vai passar para 10 kN. O próximo metro vai zerar. Aí depois que passa da metade, começa a surgir o que? Esforço cortante negativo. Mas essa questão de positivo e negativo para o dimensionamento de estribo independe, né? Essa questão de positivo e negativo está apenas relacionado com uma forma de ruptura, beleza? Então, pessoal, nós sabemos já que o esforço cortante mais complicado de nosso exemplo é nos apoios, que é de 20 kN. Então vamos dimensionar, pessoal, os estribos, né? Então fiz aqui toda uma conta que nós vamos dimensionar os estribos. Primeira coisa que a gente vai determinar é o quê? Que é o nosso fluxo de carga, né? Ou seja, é o fluxo de cisalhamento que a gente chama, é carga por metro. Então aqui a gente vai encontrar 10 kN por metro, beleza? 100 kN por metro. Beleza? Então, esse Q, pessoal, ele é dado por quem? V, que é o esforço cortante, vezes Q dividido por I. Eu estou utilizando o 20 kN, ou seja, 20 vezes 10 a terceira newton. Por quê? Porque eu estou trabalhando em cima dos apoios, que é a situação mais crítica, que é isso aqui. Ah, professor, poderia colocar aqui desse outro lado? Está mesmo no valor, pessoal. Então, tanto faz. O que você está dimensionando para cá vai servir para cá.
mesma forma, beleza? Então, vezes o quê? Então, o nosso momento, nossa tensão de cisalhamento máximo ocorre na linha neutra. Então, eu vou fazer o momento estático de área da linha neutra para cima, tá entendendo? Da linha neutra para cima. Então, note que a nossa viga, como nós definimos anteriormente, no caso de flexão, pessoal, ela tinha uma altura de quanto? De 30 por 15, né? Ó, vou só voltar aqui os slides para vocês verificarem onde foi que a gente colocou as dimensões. Ou seja, essa nossa viga ela tem 15 de largura e 30 de altura. Como eu quero em relação à linha neutra, lá onde está as tensões de cisalhamento máximo, então o momento estático de área vai ser o que, pessoal? Vai ser 0,15 metros, né? Isso aqui está errado, não é assim, né? Isso aqui não é só metro. 0,15 metros vezes 0,3 metros, tá vendo? Ó? Então, vezes o braço de alavanca. O centroide dessa peça aqui de 15 por 15 é 0,075, que é metade de 0,15. Então, quando você faz a multiplicação desses termos, vocês vão determinar o momento estático de área, que foi o que a gente fez aqui. Ou seja, 0,15, que é essa largura, né, ó, vezes 0,15, que é essa altura, né, vezes a metade da altura, que é 0,075. Dividido pelo momento de inércia. O momento de inércia vai ser o quê? A base, ou seja, nessa disposição vai ser 0,15, vezes a altura ao cubo, que é 0,3, né, ó, a altura aqui é 0,3, aqui eu fiz um corte. Dividido por 12. Isso aqui é o momento de inércia em relação ao eixo passando pelo centroide do perfil. Beleza? Quando você vai na calculadora que coloca todos esses valores, se preocupando, pensando também na questão do dimensionamento, pessoal, que você vai ter aqui metro a quarta com esse metro ao cubo, ó, vai ficar metro aqui, ó, embaixo e o newton em cima. Então você vai ter esse fluxo de 100 kN por metro. Beleza? Pronto. Então, se você tem 100 kN por metro, né, ó, nós vamos dividir esse metro em 20 partes. Ou seja, vão ter nesse metro 20 estribos, ok? Então, cada estribo vai estar com um espaçamento de quanto? De 5 centímetros. O que foi que eu fiz, pessoal? Devido a esse carregamento com esforço cortante de 20 kN, tá aqui, ó, eu vou pegar esse metro e vou dividir em 20 partes. Ou seja, vou colocar 20 estribos. Tá vendo? Ó, estribo é isso aqui, pessoal. E a área para combater esse esforço cortante é essa áreazinha que vai ficar aqui em cima. Então perceba que no primeiro metro eu dividi esse primeiro metro em 20 partes. Então você vai ter o distanciamento de estribo por estribo em 5 centímetros. Né? Porque você vai pegar 100 dividido por 20 vai ficar 5 centímetros. Beleza? Então, pessoal, se eu pegar esse 100 kN que está atuando em 1 metro e dividir por 20, vai ficar 5 kN para cada par de estribo. Beleza? Sendo que, quando você corta, pessoal, ó, o estribo aqui é esse quadradinho, que eu só fiz um corte aqui, ó. Quando você corta esse estribo na linha neutra, você vai ter duas áreas da seção transversal, tá vendo, ó? Então, a ação para combater esse esforço cortante, né, essas tensões de cisalhamento, o corte vai ser as áreas desses estribos. Beleza? Então, o que é que eu fiz? Eu peguei esses 5 kN quando eu dividi por 20 e ainda vou dividir por 2 porque eu vou ter duas áreas de atuação. Tá entendendo? Para cada área de atuação, pessoal, que são duas para cada estribo, então essa minha força de 5 kN eu vou dividir por 2, ficando quanto? 2,5. Então, nesse perfil aqui, eu vou ter em cada estribo de 5 kN. Eu vou colocar 2,5 kN numa área e 2,5 em outra área. Entendido, pessoal? Beleza. Então, isso aqui é a força de corte que está atuando numa perna do estribo. Né? 1,5 nessa área aqui, ó, nesse estribo aqui, e 1,5 você vai ter 5 kN, que foi o que a gente fez. Quando eu achei o fluxo de tensão, era para 1 metro de viga.
Beleza? Como eu dividi por 20, ficou 5 para cada parte. Sendo que o estribo tem duas áreas, então vou pegar esse 5 e vou dividir 2,5. Então, na ação de apenas uma área desse estribo, eu tenho 2,5. Beleza? Então tá, pessoal. Beleza. Como a ação que está atuando aí vai ser uma ação de tensão de cisalhamento, o que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com tensão de cisalhamento, né? Porque o esforço que a gente tá mexendo é com esforço cortante, né? Ó, então vamos trabalhar com tensão de cisalhamento. E a tensão de cisalhamento que nós vamos fazer vai ser a tensão de cisalhamento, né, pessoal? No escoamento, né? Ó. Então vamos lá, ó. Considerando a tensão de escoamento e cisalhamento do aço em tal Y, perceba, pessoal, que quando nós trabalhamos lá na flexão, eu não trabalhei com tal, trabalhei com sigma, né? Ó, o sigma Y, que é a tensão de escoamento, aquela onde o aço deixa de ser linear e passa a ser, né? Ó, então saindo do regime elástico, então ele passa a ser, começa a ter uma plastificação, então você já sai do regime elástico para o plástico. Então eu vou pegar esse tal Y, né? Ou isso aqui, pessoal, não é tensões normais, é tensão de cisalhamento. E vou considerar ele como sendo a metade da tensão normal, ou seja, o Fy, a tensão normal de escoamento do aço, que é 240 megapascal. Ou seja, o aço, pessoal, ele é mais resistente a esforço normal do que para esforço cortante. Você pode perceber que com uma forma de você cortar um prego, você coloca uma faca, dá uma batida e ele corta. Então, professor, realmente ele tem um esforço meio... Está entendendo? É muito fácil você cortar um aço, mas você quer tracionar ele, chegar no escoamento, ele começar a ter uma deformação permanente, é muito difícil. Então, o que a gente faz? Pego a tensão de escoamento do aço e divido por 2 e digo que a tensão de escoamento ao cisalhamento do aço é a metade da tensão de escoamento normal do aço. Então, eu peguei, dividi a tensão normal de escoamento do aço por 2 e achei a tensão de escoamento no cisalhamento do aço, que é 120 megapascal. Dividir pelo coeficiente de segurança, que é 1,2. Professor, esse coeficiente de segurança não está muito pequeno, pessoal, o aço você pode confiar. Então, quando você trabalha com aço, pode colocar 1,2, 1,25, 1,15, em alguns casos em estrutura metálica 1,15, porque o aço é muito confiável. Já concreto, não. Concreto tem várias considerações que vocês têm que observar, né? Então, as variáveis no concreto são muitas. Então, é a preocupação com os seus trabalhadores, se realmente eles vão adotar o traço que você definiu, tá entendendo? Se você vai fazer o controle de qualidade daquele concreto, você vai levar para o laboratório. Então, tudo isso vai mexer no coeficiente de segurança. Beleza? Então, a tensão admissível ao cisalhamento no nosso projeto vai ser de quanto? De 100 megapascal. Beleza? Então, pessoal, como a tensão admissível é igual, como é a tensão de cisalhamento, um esforço cortante pela área. Aí aqui, ó, eu já estou colocando a área do aço. Note que a tensão admissível vem para cá, ó, vai ser esforço cortante dividido pela área. Como eu quero a área do aço, essa área do aço vai ser igual ao esforço cortante, né, ó, que no nosso caso vai ser de 2,5 vezes 10 a terceira newton, que foi o que a gente colocou para atuar em cada área do estribo, tá entendendo? Dividido pela tensão admissível, que é o que? 100 megapascal, ou seja, 100 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Quando você faz a divisão, pessoal, vocês vão encontrar em metro quadrado 2,5 vezes 10 a menos 5 metros quadrados, ou 0,25 centímetro quadrado, ou 25 milímetros quadrado.
Ah, professor, então eu já sei a partir disso aqui da área que eu tenho que utilizar no estribo para combater esse esforço cortante. Exatamente, pessoal. E note que quando nós dimensionamos, né, eu vou até voltar lá para a tabelinha de área de aço que a gente utilizou para a flexão. Tá aqui, ó. Lá nós achamos uma área de 0,25. E professor, 0,25, deixa eu ver. Ô, professor, ó, o de 5, o aço de 5, que é o 316, né, ó, e esse aqui vai ser de 1/4. Então, professor, eu vou utilizar de 1/4, porque a área é bem maior do que a gente precisa. Nós precisamos de 0,25. Então, eu posso utilizar um estribo 316, que é o dos 5 milímetros? Pode, pessoal. Por quê? Porque lá é o momento, o esforço cortante máximo. Mas perceba, pessoal, que quando vocês vão caminhando, o que é que vai acontecendo com esse esforço cortante? Ele vai diminuindo. Ah, professor, quer dizer que o espaçamento que eu coloquei de 5 centímetros, eu posso diminuir ele, tá entendendo? Na região próxima ao apoio. Exatamente. Então você definiu como 0,5, mas como você sabe que lá em cima do apoio o meu esforço cortante ele é máximo, pessoal. Então você vai lá e coloca o espaçamento dos estribos mais juntinho. Aí vai aumentando, porque a partir do momento que você vai se distanciando, o meu esforço cortante vai diminuindo muito. Então, pessoal, o que acontece? Nessa região mais central, você coloca os estribos mais distanciados. E na região aonde você tem um esforço cortante maior, você coloca mais próximo. Então eu posso chegar aqui e colocar um espaçamento de 3 milímetros, 3, aí depois passo para 4, 5, depois 6, 7 e vou colocando um espaçamento aqui de 20 centímetros. Ou seja, a riqueza de estribo você vai colocar nos locais aonde você tem uma maior intensidade no esforço cortante. Aonde não tem, você pode colocar os espaçamentos. Pessoal, isso na engenharia nós não usamos. Por quê? Porque fica muito caro. Se você chegar com um projeto, o ferreiro, e dizer, ó, esse aqui vai ter um espaçamento tal, tal, ele vai demorar muito tempo. Então é melhor você colocar os espaçamentos bem perto, né, de forma que passe toda a viga toda, do que você tentar fazer com que ele monte um espaçamento para você ficar fiscalizando exatamente. Ah, deu 3 centímetros. Pessoal, o gasto é muito grande. Então você coloca uns espaçamentos de 5 centímetros e vai obedecendo. Vai passar do mesmo jeito, porque esses valores, eles foram todos eles ponderados. Beleza? Então, pessoal, perceba como é fácil vocês fazerem o dimensionamento dos estribos, né? Combatendo os esforços cortantes, né, pessoal? E por último, nós vamos trabalhar com torção, pessoal. Torção na parte de construções rurais, ela não é muito utilizado. Torção é usado mais na parte de mecanização, porque peças sujeitas a torção, nós temos um exemplo aqui, ó. Torção o que é? É você pega, como você vai lavar roupa, que pega a roupa e fica torcendo para sair a água. Aquilo é uma torção, ok? Então, as peças que estão sujeitas à torção é muito utilizado na parte de mecanização. Aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Um gerador, né? Pegando a água de uma turbina, então a forma de transmissão de potência da turbina para o gerador, né, é um eixo de transmissão. E os esforços que esse eixo de transmissão está atuando são de torção. Na engenharia, pessoal, a gente, principalmente na engenharia civil, a gente está se preocupando com torção agora. Então, os softwares de dimensionamento de estrutura em concreto armado, agora que eles estão vindo com a parte de torção, né? Obviamente, tem alguns elementos, né, que vocês têm que se preocupar na torção, como marquise, né, como
como marquise em grelha, tá entendendo? Ou seja, você leva em consideração uma viga e perpendicular uma viga sem apoio. Então isso aqui, uma peça está sofrendo torção. E você tem todo um tratamento especial, principalmente na ferragem, para combater a torção. Quando a gente chegar na parte de dimensionamento, eu vou dimensionar uma torção, que aqui é só resistência dos materiais, né? E vamos trabalhar com o eixo de transmissão, ou seja, como você tem a parte de mecanização, creio que lá vocês vão dar vocês têm uma pincelada com relação à torção. Outra coisa interessante da torção, pessoal, que a distribuição de tensão numa peça que está sujeita à torção é essa aqui. Então, a tensão de cisalhamento, note que nós estamos também de novo trabalhando com tensão de cisalhamento. Vocês perceberam, pessoal, que dois esforços geram tensões normais, que é o esforço normal, ou seja, uma peça comprimida, uma peça tracionada, e flexão, né? Ou seja, quando você flexiona, você gera tensões normais. Já tensões de cisalhamento é o que? É esforço cortante e torção, beleza? Sendo que torção, ele tem para uma peça maciça, a distribuição de tensão é essa aqui. Agora, para uma peça que é oca, a distribuição de tensão de cisalhamento ocorre apenas onde você tem material. Então, essa tensão máxima que ocorre, que é no ponto mais distante da peça, ela é dada pela torção, né? Essa distância, ou seja, esse raio mais distante, perceba que quando eu saio aqui do centro e vou até esse ponto aqui, você tem uma distância C. Da mesma forma que você sai do centro e vai até mais distante, é C2, e até o menos distante, onde tem material, C1. Isso aqui é uma peça oca, né? Então a distribuição de tensões depende desse raio da peça. Então uma coisa bem interessante, pessoal, que quando você vai trabalhar com eixo de transmissão, não sei se vocês já perceberam, a grande maioria deles são que são ocos. Mas por que são ocos? Porque, pessoal, a distribuição de tensão que ocorre na região próxima do centro, ela não tem nem 6% até a metade do raio de responsabilidade para combater aquela torção. Então o que acontece? Ei, pessoal, aquela massa de aço que eu deixei lá naquele eixo maciço não serve para nada, aquele núcleozinho. O que é que você faz? Retira esse núcleo e joga o mais distante do centro possível, ou seja, você vai tornar a peça oca. Então, pessoal, se você for ter esse exercício, ele é bem interessante, mas eu não vou fazer para vocês, porque ele diz o seguinte, ó. Ele aplica um torsor aqui, ó, de 3 kN, né, ó, numa peça maciça e pede para vocês calcularem a responsabilidade dessa região central aqui, ó, tá entendendo? Que tem um diâmetro de 30, ou seja, o raio ele pegou a metade, né, ó, e quer saber qual é a responsabilidade. Quando você calcula a responsabilidade dessa região aqui central para combater esse torsor aqui, é apenas de 6%. Ou seja, 94% está com a responsabilidade dessa massa que está mais distante. Por isso que quando eu vou trabalhar com eixo de transmissão, o quanto mais massa eu retirar do núcleo, eu vou ter uma peça que vai ter um comportamento melhor para a torção do que uma peça maciça. Tá entendendo? Então, um objetivo nosso é o que? O deslocamento de massa na parte central para as bordas, de forma que essa peça fique mais rígida com relação ao combate ao torsor, né? E ao mesmo tempo que você diminui a área, vocês vão ter uma diminuição muito brusca, né, de peças de transmissão de potência sujeito à fadiga, né, pessoal? Então, esse termo acho que vocês nunca viram. Então, uma peça rompeu por fadiga, né? Fadiga é quando a peça se rompe, pessoal, com tensões bem menores do que aquelas para ela resistir, né? E pessoal, como que diabo é isso? Pessoal, vocês já pegaram clipes e ficaram puxando para um lado, puxando para o outro, puxando para um lado, puxando para o outro. Um arame, você pega para ir para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, daqui a pouco ele se rompe.
aquilo é um processo de fadiga. Fadiga ocorre quando você tem cargas cíclicas de compressão, tração. Então, você tem uma parte lá naquele pedacinho de arame que você vai tracionar, vai comprimir, vai tracionar, vai comprimir, vai tracionar, vai comprimir. Então, quando você tem esse carregamento cíclico de tração e compressão, vocês vão ter um rompimento por fadiga, ou seja, você com seus dedinhos consegue romper uma peça metálica. E isso acontece muito, muito, muito em eixo de transmissão. Por quê? Porque eles estão entre mancais, o alinhamento dele não é perfeito e quando ele gira vai ter parte que hora vai estar sendo tracionado, hora vai estar sendo comprimido, né? E com isso eles vão romper com tensões bem menores do que a de resistência dele aos esforços que a gente estudou aqui, ó, esforço normal, esforço cortante, flexão e torção, e ele consegue ir a colapso. Beleza, pessoal? Então, terminamos as aulas aqui de resistência dos materiais. E qualquer dúvida, pessoal, vocês mandem para eu fazer uma aula retirando todas as dúvidas de vocês. Beleza? Então vamos para a próxima aula.